Boa tarde, queridos irmãos. Eu quero começar essa tarde, essa fala, parabenizando o irmão Ricardo Gonzalez de Oliveira, que fez aniversário ontem. Deus te abençoe, irmão Ricardo. Deus te faça muito feliz ao lado da sua esposa e da sua filhinha. E que te dê um ano de vida repleto de muita felicidade e de muita saúde. Isso é o que eu desejo de todo o meu coração para você. Vamos para a palavra de Deus para o seu coração nessa tarde? Quero tratar de Atos capítulo 9, que você poderá lê-lo com sossego, com tranquilidade. Atos capítulo 9 vai tratar da conversão de Saulo. Atos, como já vimos, é uma descrição da atuação do Espírito Santo na igreja cristã, igreja nascente das estruturas do judaísmo. Nós vemos neste livro Deus requisitando homens para o seu trabalho, segundo a sua vontade e segundo o seu querer. Chamou homens letrados, homens sem cultura, os galileus iletrados, chamou ricos e pobres, chamou homens e mulheres, todos movidos pela vontade do Espírito Santo e no tempo do Espírito e no tempo de Deus. É Deus que chama, Ele escolhe as pessoas. E ele diz, eu quero essa para aquilo, aquela para aquilo outro, aquilo para aquilo outro. Então, Deus escolhe as pessoas, Deus nos escolhe. Deus escolheu a mim e escolhe a você. Essa igreja cristã de que trata Atos, ela começou com a atuação dos discípulos de Jesus, que se tornaram apóstolos. Veja, discípulos são alunos. Uma vez treinados, eles são enviados da parte de Deus para o mundo todo. Por isso, apóstolos, que significa enviados por Deus para uma tarefa. Nessa história, Atos dá destaque a Pedro e a João, mais para Pedro e menos para João. Dá um pouco de destaque para Estevão, o primeiro mártir, o primeiro a morrer por Cristo. Dá destaque para o diácono e evangelista Filipe. Não muito, mas dá. Mas de importância. Muito que eu quero dizer em termos de volume, de tempo de atuação. Não, pouca, mas muito importante. Ele dá destaque para um tal de Ananias, apenas, vejam só, para acolher Paulo e curá-lo de cegueira. Deus destacou Ananias e falou para Ananias, Ananias, vai lá na casa tal, assim, assim, assado, você vai ler no capítulo 9 e você vai encontrar um sujeito lá chamado Saulo. Ananias foi até meio com medo, mas foi para acolher a Paulo e curá-lo de cegueira. Atos dá destaque a um tal de Barnabé. Barnabé significa filho da consolação. Este Barnabé foi o que apresentou aos apóstolos o perigoso Saulo de Tarso, agora convertido a Cristo. Este Barnabé, ele tem destaque na dupla Barnabé e Paulo, até que Paulo vai se tornando famoso e então inverte em Atos a colocação Barnabé Paulo para Barnabé, para Paulo Barnabé. Repito, Barnabé, sempre os textos tratam assim. E Barnabé e Paulo, de repente, lá, depois de bem treinado, aí a coisa faz assim. Paulo e Barnabé. Barnabé dá lugar para o líder Paulo. Então, a função de Barnabé foi destacar
a importância e a capacidade de Paulo sendo usado por Jesus Cristo. Agora, Paulo recebe maior destaque em Atos. Foram muitas as estrelas de Atos, do ponto de vista humano, mas o livro realça a estrela Paulo. Sua conversão é narrada primeira vez em Atos 9. Depois você vai ler todo esse texto do Atos capítulo 9. A conversão de Saulo, ela se dá, ele era Saulo, nascido numa cidade chamada Tarso, por isso, Saulo de Tarso. E a conversão de Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, ele estava indo para Damasco, a cidade de Damasco, é de importância central para a narrativa do livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, o autor de Atos, narra essa história 3 vezes. Em Atos capítulo 9, versos de 1 a 19, em Atos capítulo 22, versos de 1 a 21, e em Atos capítulo 26, versos de 1 a 29. 3 vezes Lucas narra a conversão do apóstolo Paulo. Ainda, Paulo, em suas cartas, faz repetidas alusões a esta experiência. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, versos de 8 a 10, Gálatas capítulo 1, versos de 11 a 17, e ainda Filipenses capítulo 3, versos de 4 a 11. Não se desmerece a todas as estrelas de Atos, lógico, mas a Paulo nós devemos o avanço do cristianismo pelo mundo afora. Pedro também teve a sua grande importância, foi o apóstolo aos judeus. E Paulo foi o enviado de Deus ao mundo não judeu, chamado mundo gentil. Romanos capítulo 11, verso 13. Meus irmãos, nenhum indivíduo, inclusive eu e você, se encontra fora do alcance do poder e dos olhos de Deus. Ele pode resgatar e usar quem ele quiser em seus santos propósitos. Nada é impossível para ele. Lucas capítulo 1, verso 37. Deus escolheu a Abraão do meio de sua parentela. Tantos, e ele escolheu Abraão. Gênesis 12. Deus escolheu a José, filho de Jacó, entre os seus 12 ou 13 irmãos, com a mulher, com a moça Diná. Gênesis capítulos 37 e 39. Deus escolheu a Moisés dentre tantos outros. Nós vamos encontrar isso em Êxodo 2. Deus escolheu a Josué para substituir Moisés. Nós vamos encontrar em Josué capítulo 1, verso de 1 a 9. Deus escolheu a Davi para ser rei, para substituir Saul. 1 Samuel capítulo 16. Deus escolheu a Daniel e seus companheiros do meio de tantos outros jovens. Daniel capítulo 1. Jesus escolheu seus 12 discípulos entre tantas outras pessoas, e no meio desses discípulos ele tinha ladrão, ele tinha gente brabo, bruto, que queria matar todos os samaritanos, ele tinha cobrador de impostos, ele tinha pescadores ignorantes, ele tinha gente de todo tipo. Lucas capítulo 6, versos de 12 a 16. Jesus escolheu você para ouvir as boas novas de salvação, para que, crendo nessas boas novas, você seja salvo e o sirva em seu reino,
Reino esse aqui representado pela igreja. Grande privilégio. Deus me escolheu, Deus lhe escolheu. Então, não diga não para Deus. Esteja de coração aberto e fale como Isaías. Quando a gente lê Isaías capítulo 6, de repente Isaías fala assim: eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que Deus espera de mim e de você. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de ser chamados para fazer parte do teu reino. A tua palavra diz que o Senhor é que nos escolheu antes que nós te escolhêssemos. Obrigado porque o Senhor sempre está de olho em nós e nos chama para o teu trabalho. Então cabe a nós apenas descobrir o que é que nós devemos fazer, aonde a gente deve atuar e ter o coração pronto para atuar assim que o Senhor nos chamar. Que nós estejamos prontos para orar uns pelos outros, para ter misericórdia uns dos outros, para visitar uns aos outros, para chorar uns com os outros, para sorrir uns com os outros, para aliviar a dor uns dos outros, para termos compaixão uns dos outros. Senhor, ajuda-nos a sermos solidários na contribuição do teu reino, com valores, para que com esses valores a gente possa realizar a tua obra. Senhor, ajuda-nos a amar missões, ajuda-nos a conseguir recursos para enviar missionários, para pregar a tua palavra. Ajuda-nos a amar as pessoas novas que o Senhor traz para o teu rebanho, para nós a ajudarmos a crescer conhecendo o Senhor, como fez Ananias com Paulo, como fez Barnabé com Paulo. Que a gente também possa amar as pessoas novas que o Senhor traz para a igreja e fazer com que elas cresçam dentro desse amor de Deus. Obrigado por aqueles que têm se aproximado da igreja. Obrigado por aqueles que têm crido no teu nome. E que, a despeito de, às vezes, como seres humanos, nós falharmos, mas o Senhor Jesus não falha. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia para conosco. Rogamos esta tua misericórdia ainda sobre os nossos enfermos, em especial a irmã Leila. Tem misericórdia da irmã Leila e que ela continue confiando no Senhor e no teu poder e que logo ela possa testemunhar que o Senhor a libertou desta doença da Covid-19. Abençoa também os demais irmãos que estão enfermos, irmão Bistafa, irmã Edith, que já está se recuperando. Se com eles, meu Deus, e que logo nós estejamos juntos, louvando e adorando ao Senhor. Nós te agradecemos pelos teus cuidados para conosco e o fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, meu irmão.